mas domina um conjunto de instruções maior. Ela é mais complexa, por isso o termo C de complexo, tá? E a estrutura RISC, mais veloz, porém mais limitada, tem menos conjuntos de instruções, vamos entender assim, tá? Então, hoje em dia, os processadores, eles incorporam essas duas arquiteturas. A minha preocupação na prova, na tua prova, é a seguinte, é que eles venham lá e perguntem, RISC é um tipo de tecnologia nova que permite a internet mais rápida? Não. RISC e CISC são arquiteturas de processador, por favor, tá? Nós colocamos esses termos justamente para que, se contemplados em uma prova, você fique sem ter a mínima ideia do que eles significam, ok? Outra situação que nós temos a respeito de processadores. Nós estamos bem na virada das arquiteturas de 32 bits para 64 bits. Se você compra um computador novo hoje, normalmente ele já vem com a arquitetura 64 bits, que não necessariamente é mais rápida que 32 bits. Ela acaba sendo mais poderosa, ok? Então, o que acontece? Eu tenho, além disso, que mensurar programas que atuem em 32 bits e programas que atuem em 64 bits. Então, quando você for baixar um programa, é importante observar se ele é para 32 bits ou se ele é para 64 bits. Por exemplo, vou instalar o Windows 7 no meu computador, sistema operacional da linha Microsoft. Eu vou instalar a versão para 32 bits ou para 64 bits. Isso vai depender do meu processador. Óbvio que um processador de 64 bits é melhor que um processador de 32 bits. Um dos pequenos detalhes que a gente pode analisar. Um processador de 32 bits só pode endereçar no máximo 4 GB de memória RAM, enquanto um processador de 64 bits endereça terabytes de memória RAM. Como que você chega nesse cálculo? 2 elevado a 32 vai nos dar os 4 bilhões, tá? Então eu tenho que um processador de 32 bits só endereça menos memória, tá? Então eu vou comprar um computador com um processador 32 bits e quero colocar 6 GB de memória RAM. Não dá, porque um processador, como eu já falei, de 32 bits, só endereça, só entende, só enxerga 4 GB de memória. Então hoje a melhor opção realmente é a arquitetura de 64 bits. Agora acontece um detalhe. Você tem um programa antigo, não existe uma versão nova, este programa antigo é de 32 bits, ele possivelmente não vai funcionar no teu de 64 bits. Mas isso nós teremos alternativas para que ele funcione. Isso depende, são casos bem específicos, programas bem antigos. Normalmente um programa 32 bits até funciona no 64 bits de forma emulada, sem problema nenhum. Só estou comentando que eventualmente um programa de 32 bits possa não funcionar numa arquitetura de 64. Mas existem alternativas para isso, tranquilamente veremos no capítulo de Windows, tá? O que é importante se ater? Existem programas para 32 bits específicos e existem programas para 64 bits específicos. Nada impede, atenção, que você rode programas 32 bits em um sistema 64, ok? Só foi mais específico em casos de programas bem antigos. Joia? Muito bem. É claro que existem vários fabricantes e vários modelos, não é? Por exemplo, Intel é um dos principais fabricantes, nós já comentamos isso no passado. Aqui nós temos um exemplo de um processador Intel, no caso um Core 2 Duo, né? Lembrando que Core significa núcleo. E aqui, hoje em dia, claro, nós temos Pentium, nós temos outros modelos que estão saindo de linha, vamos entender assim, da Intel, e entrando no seu lugar, até facilitando a vida do usuário mesmo, as 3 principais linhas, que são i3, o i5 e o i7. Atualmente, o i3 ele chega a ter um desempenho, depende da situação, até maior que o Core 2 Duo. O i3, as pessoas pensam, não, vou comprar um Core 2 Duo porque ele é melhor que o i3. Não necessariamente, a tecnologia é mais moderna, dentro dele existem outras especificações, maiores clocks, então não é que i3 é um só, tem que ver também o clock do sistema, né? Quantos GHz ele tem? São vários tipos de i3 com clocks diferentes, por exemplo, tá? Se você quer trabalhar uma planilha de cálculo, software de edição de textos, navegação com a internet, ver um DVD, enfim, o usuário normal, o i3 atende perfeitamente à tua necessidade. Perfeitamente. Se você quer algo mais, realmente, o i5 é a melhor pedida, tá? O i5 é um grande processador, estável, bom, ele é bem potente. Já claro, se você quer alto desempenho, principalmente para jogos, o negócio é optar pelo i7. Obviamente, muito mais caro, mas muito melhor realmente, tá? Então aqui alguns processadores da linha Intel,
Claro, a AMD é um grande fabricante também, né? Como eu comentei, já vi algumas vezes cobrarem Intel. Ainda não observei claramente, né, a AMD ser cobrada, mas não é querendo dizer que seja pior que a Intel. São concorrentes, né? Cada um com os seus processadores que atendem determinada linha. Então, se você chegar, por exemplo, na loja para comprar, você pode chegar para o vendedor e dizer assim, ó, eu queria um do AMD equivalente ao i3 da Intel, equivalente ao i5 da Intel. Assim você tem um parâmetro. É mais fácil para você identificar, na hora de comprar um computador, as 3 linhas que a Intel lançou. Fica mais fácil na hora de comprar, ok? Muito bem. Eu falei para vocês que o processador esquenta por demais. Para ajudar ele, ou melhor, que é fundamental para ele, existe um componente denominado cooler, né? O cooler ele é composto de um dissipador de calor metálico mais uma ventoinha. Ele faz o quê? Ele resfria o processador, né? Então, na verdade, ele é o resfriador do processador. Esse ventilador aqui em cima, mais essa parte aqui de baixo, que no caso é o dissipador de calor. Se o seu computador fica, por exemplo, isso pode ser uma das hipóteses, né? Reiniciando, todo momento que você entrei no jogo, ele reinicia. Eu mexo na planilha eletrônica, ele não reinicia, eu não consigo entender. Isso parece praga. Enquanto eu trabalho, ele funciona. Quando eu vou para o jogo, ele reinicia. Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte. Uma planilha de cálculo, um editor de texto, não usa muito do processador. Então ele não esquenta muito. Porém, quando você abre um jogo, que é uma aplicação pesada, o que acontece? O processador ele é exigido mais. Se o teu cooler não está bem dimensionado, está sujo, está com problema, o processador vai superaquecer e para não queimar, ele desliga e liga o teu computador. Tá? Então isso pode ser um dos sintomas do teu computador estar reiniciando quando você abre um programa mais pesado. Tá? Cooler é um dispositivo que fica acoplado junto com o processador à placa-mãe. Ok? Este capítulo nós analisamos o processador, que é o cérebro do computador. Muito importante em provas, lembrando, pouco cobrado na CESP, porém bem visualizado na questão da Fundação Carlos Chagas. E outros concursos, digamos assim, de menor expressão, não menosprezando, mas aqueles concursos que são elaborados regionalmente, esses concursos acabam cobrando bem o hardware. Fiquem atentos a isso. Até a próxima.